praticamente é catastrófico. Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro realizaram um estudo onde nos próximos anos, nas próximas décadas, praias como Copacabana, por exemplo, praticamente vão desaparecer devido ao avanço do mar. O mar ele já avançou nos últimos 10 anos mais de 10 metros. Já conseguiu avançar 10 metros, né, da faixa de areia. E de acordo com os estudos desses professores, nos próximos anos, não só Copacabana, como Leblon e outras praias do Rio de Janeiro, não só do Rio, meus amigos, isso é mundial. Brasil, diversos países do mundo, aqui no próprio Rio de Janeiro, a Tafona praticamente está destruída. Mas enfim, eu vou expor para vocês os estudos desses profissionais, mas o seu like, o seu joinha e também, claro, o seu compartilhamento é muito importante. É que eu venho dizendo para vocês, tá? É uma porca que vem apertando cada vez mais e mais, e o problema é que não, isso depende também do governo, das ações do governo, para tentar amenizar, tentar amortecer, eu vou usar essa expressão, os impactos no clima, no ambiente. Tudo isso é resultado da própria expansão do oceano. Conforme o oceano ele está mais quente do que o normal, ele se expande, isso aí é física. Se você bombardear calor na matéria, a matéria ela dilata, ela se expande. Tá? No oceano é a mesma coisa. Devido ao aumento da temperatura do planeta, o oceano ele está se expandindo. Também resultado de gelo. O degelo também está aumentando o nível do mar. Então esses fatores combinados com ciclones, furacões, ou seja, chuvas, o mar ele vai retroceder, ele vai avançar mais na faixa de areia, invadindo, claro, as pistas, as construções, áreas de mangue, e não vai retroceder mais. Isso é algo terrível, tá? Então toda a estrutura urbana à beira do mar vai ficar comprometida. Veja quanto o mar pode invadir o Rio de Janeiro até nos próximos anos. 2030, 2050, 2100. E por que praias como Ipanema e Copacabana estão em risco, segundo o estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Modelagem inédita da COP simula impacto das mudanças climáticas no litoral. Avanço do mar pode tornar inundações permanentes e afetar praias, manguezais e também áreas urbanas. As praias mais famosas do Rio de Janeiro já sofrem os efeitos do avanço do mar e também da erosão costeira. E o cenário pode piorar. Copacabana, que é um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, já perdeu cerca de 10% de sua faixa de areia nos últimos 10 anos. Simulações feitas por pesquisadores da COP, Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, indicam que até o final do século, ou antes, né, o mar pode avançar mais de 100 metros, isso é absurdo, imagine isso, sobre o rio, o suficiente para transformar inundações sazonais em permanentes. A projeção foi feita com base em um estudo de modelagem hidrodinâmica, a partir da tese de doutorado da pesquisadora Raquel Santos, com coordenação do oceanógrafo Luiz Paulo de Freitas Assad, professor do Programa de Engenharia Civil da COP e também do Departamento de Meteorologia da UFRJ. Os impactos da elevação do nível do mar foram medidos da orla do Leblon até a Baía de Guanabara. O estudo foi antecipado pelo jornal O Globo e o G1 também teve acesso. O que pode acontecer com as praias? O modelo indicou que o nível médio do mar pode subir a 0,78 metros até 2100, com uma taxa de elevação de 7,5 milímetros por ano na costa do Rio de Janeiro, um valor superior à média global. Claro, pode ser que isso é apenas são modelos, né, de computadores,
pode ser que seja pior também. Tá? Agora, essas imagens que vocês estão vendo no vídeo são do mar avançando em vários locais do mundo e também em algumas praias do Brasil que vocês próprios enviaram para mim. Vocês estão vendo imagens do Morro das Pedras, quando o mar avançou por lá, Ilhéus, por exemplo, imagens de alguns anos atrás do mar avançando em Copacabana, devido à chegada de frentes frias, ciclones. Então vocês estão vendo como que o mar ele já avança com tudo. Então, dando continuidade, a projeção de avanço de até 100 metros considera não apenas a elevação do nível médio, mas também a intensificação de eventos extremos, como ressacas que aceleram a erosão e reduzem a faixa de areia. Além da redução da faixa de areia em Copacabana e a vizinha Leme, o estudo apontou que outras praias da Zona Sul, como Ipanema, Leblon e Botafogo, também devem escolher nas próximas décadas, melhor dizendo, devem encolher nas próximas décadas até 80 metros. Em eventos como maré alta e ressaca, o mar pode avançar outros 60 metros. Além do aumento do nível médio, a pesquisa destaca que as praias do Rio, por estarem cercadas por construções e infraestrutura urbana, não têm espaço para recuar naturalmente, o que agrava o risco de perda definitiva da faixa de areia. A pesquisa também projeta o aumento do espelho de água nas lagoas costeiras, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, e o risco de desaparecimento de áreas de manguezal, como a APA de Guapimirim. Vocês estão vendo o estrago? Mais do que a perda de território, o estudo também alerta para o risco mais grave. O mar permanecerá por mais tempo nas áreas alagadas. O que hoje é uma inundação sazonal pode se tornar permanente, alterando o uso do solo e afetando diretamente a infraestrutura urbana. O aquecimento dos oceanos, a expansão térmica e o aumento do nível do mar são consequências diretas. Isso tudo altera a força das ondas, as marés e acelera a erosão costeira, afirma Luiz Assad, oceanógrafo e professor do Programa de Engenharia Civil da COP e do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo o índice de vulnerabilidade costeira, calculado no estudo, mais de 75% da costa entre a Bahia e o Rio Grande do Sul apresenta alta vulnerabilidade da elevação do mar. É o que eu falei para vocês, não é apenas na zona sul do Rio, no mundo, em toda a costa brasileira. A costa do Rio está entre os trechos que são os mais críticos, devido à densidade urbana, à ocupação costeira e à baixa capacidade de adaptação. Construção de moles, que são estruturas de contenção no mar, geralmente feitas com pedras, concretos ou blocos artificiais, e posicionadas próximas à costa, bocas de rios ou porto. Mas antes de qualquer ação é preciso entender como o oceano está se comportando. Estudos como esses são fundamentais para prever os impactos dessas obras. O pesquisador lembra o caso de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde a faixa de areia foi ampliada artificialmente, mas o mar continua avançando e foi gasto uma obra, um dinheiro faraônico ali em Balneário Camboriú. Quem mora em Balneário, coloca nos comentários. O mar está avançando e o mar não quer saber. E mesmo o prefeito de Balneário tendo gasto um dinheiro absurdo, mas o mar está avançando. As mudanças climáticas não afetam só o nível médio, elas aumentam a frequência e a intensidade dos eventos extremos, como ressacas e tempestades. Se isso não for considerado, a obra pode não funcionar. Tá? Então, além do nível do mar ficar mais elevado, também os superciclones. Então, tudo isso agrava o quadro. Também há risco para banhistas, tá? Risco de afogamentos, né? Também isso ele faz um alerta sobre a questão de banhistas, que a partir de hoje em diante é importante ter cuidado no mar, principalmente quando são colocadas as bandeiras vermelhas.
Os banhistas devem se preocupar com o que já deveria se preocupar hoje, respeitar o mar, observar bandeiras vermelhas, por exemplo, porque já existem correntes perigosas. O que muda é que com o tempo eventos extremos vão ser mais frequentes e muito mais intensos. Coloque nos comentários o que vocês acham dessas informações. A ideia foi usar uma modelagem computacional para entender como um fenômeno global, como as mudanças climáticas, pode atuar localmente, numa região específica como o Rio. Ele defende ainda o investimento público em sistemas de previsão e alerta para proteger a população durante ressacas, frentes frias e outros eventos extremos. Meus amigos, a questão é se o governo do Rio de Janeiro vai investir já com antecedência, quando a situação piorar. E é aí que está o problema. Será que o governo do Rio vai fazer isso? Será que o Estado do Rio de Janeiro tem verba e capital para fazer o que foi feito em Balneário Camboriú? E é aí que está o grande problema. É aí que está o X da questão. Não vai resolver, mas pelo menos ganhamos um pouco mais de tempo. Então aqui eu digo, vou estar conversando com uma vereadora daqui da cidade de Petrópolis. Ela disse uma coisa para mim, eu estava conversando com ela sobre as mudanças climáticas. Eu disse, fui bem claro, vocês sabem que eu não gosto de enrolar, eu fui claro, preciso e conciso. Eu falei, vereadora, as inundações vão ficar muito mais intensas. E ela respondeu assim para mim, verdade, mas só que é muito importante também os órgãos públicos se prepararem para isso. E realmente ajuda a salvar vidas. Então, ou seja, não resolve, mas pelo menos ameniza um pouco os impactos. Se você gostou das informações, o seu like é muito importante, também o seu compartilhamento. E vamos seguindo aí com as informações. Um abraço e até a próxima.